Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo da nossa 7ª lição, Escola Bíblica Dominical de Jovem, desse 4º trimestre de 2022. O título da nossa lição, A Liderança de Davi. Nós estamos contextualizando nesse 4º trimestre, a liderança na Igreja de Cristo. Estamos trazendo resumos das nossas lições, tanto de adulto como de jovem. E hoje vamos falar sobre a liderança, o que temos que aprender na liderança do rei Davi, o segundo rei na história do povo de Israel. Já falamos da pessoa do líder, da liderança de Moisés, da liderança de Josué, da liderança de mulheres da Bíblia, né? Nós falamos ali sobre Débora, sobre Hulda, sobre Priscila, Lídia, mulheres que tiveram uma importância na sua época, no seu ministério, né? Sendo usadas por Deus. Nós falamos do período ali dos juízes, quando não teve um líder específico sobre toda a nação de Israel. Deus levantou juízes esporadicamente em tempos difíceis, quando o povo de Israel se desviava do Senhor. E hoje vamos trazer essa ideia, esse resumo, essa reflexão sobre a liderança do rei Davi. Davi foi um homem que teve falhas? Sim, muitas. Davi era humano, como nós somos humanos. Mas quando colocamos o coração, nós vamos aprender aqui, quando colocamos nosso coração em Deus, Deus usa-nos para a glória do seu nome, mesmo com as nossas falhas, quando confessamos ao Senhor as nossas falhas e pedimos a Ele que não tire o seu espírito de nós, como fez o rei Davi, que guie nossos passos e deixamos ser guiados, ser conduzidos pelo Senhor. Coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, no nosso ministério, para a glória de Deus. A liderança do rei Davi. O nosso texto bíblico está registrado, ou o nosso texto áureo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, quando o apóstolo Paulo está falando ali na sua primeira viagem missionária, e ele relatando ali na sinagoga sobre a história do povo de Israel, apontando para Cristo, e ele vem falar também sobre esse episódio aqui do rei Davi. E diz assim: e quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. O líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. O apóstolo Paulo falando aqui da rejeição do rei Saul, em virtude da sua desobediência ao que Deus havia falado a ele através ali do profeta Samuel. Saul foi rejeitado por causa das suas práticas, da sua desobediência. Deus não tem prazer na desobediência. Deus não tem prazer em sacrifícios tolos, quando este não vem acompanhado de obediência. É melhor obedecer a Deus do que fazermos sacrifícios que não vai agradar a Deus se estamos fazendo na desobediência. E o rei Saul teve seu reino rejeitado por Deus, e Deus mandou que o profeta Samuel ungisse a Davi para dar sequência ao reinado da nação de Israel, depois da morte do rei Saul. Vamos aprender mais um pouquinho sobre o rei Davi, sobre a liderança do rei Davi, sobre o papel da liderança pautada em Cristo, o exemplo que temos que ter como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos mostrar que Davi era um rei segundo o coração de Deus, o próprio Deus dá testemunho disto, trazer uma reflexão sobre a ideia da liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança do rei Davi. O nosso texto bíblico em classe está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 1 ao 7. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo a Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E aconteceu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não o vê como o vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós temos aqui logo um exemplo de que a maneira que olhamos, que vemos, que compreendemos as coisas, não é a maneira que Deus compreende, que Deus vê, que Deus entende. Samuel, vendo logo ali a Eliabe, o filho de Jessé, fazia parte ali do exército de Saul. O Samuel, o profeta, disse: certamente vai ser este, homem de aparência, forte, alto de postura, certamente será esse que Deus irá escolher para substituir Saul no reinado de Israel. Mas Deus não vê como vê o homem. Isso é extraordinário, né? Deus não vê como vê o homem. Então vamos trazer essa reflexão a respeito de termos intimidade com Deus, crescermos em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus, em comunhão com Deus. Porque uma liderança, e nós estamos contextualizando aqui liderança e liderança cristã, uma liderança que não tem o Espírito Santo, um líder que não tem a presença do Espírito Santo na sua vida, o fruto ou os frutos da sua liderança não serão tão ou não crescerá, não terá o brilho do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo está respaldado, quando a pessoa está respaldada pelo Espírito Santo, quando a presença de Deus é na vida dele, Deus guia os passos, Deus abençoa, Deus prospera em tudo aquilo que ele faz. Quando Deus está no negócio, quando é a vontade de Deus, quando está de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Então, se inscreva em nosso canal Discipulando com a Bíblia, se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, tá bom? Então, a nossa introdução vai nos dizer que Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes ao longo da Bíblia. Davi foi o segundo rei de Israel, substituindo ali o rei Saul, e nós temos muito a aprender, tanto pela sua trajetória, a trajetória da sua vida, pela sua entrega a Deus, pelos feitos da sua liderança, bem como com as falhas que ele teve. É exemplo para nós que devemos sempre colocar o nosso coração em Deus e pedir a Deus que nos dê sabedoria e entendimento e que nos guarde de toda investida, de toda ação do inimigo, porque as retaliações vêm para aqueles que desejam estar fazendo a vontade de Deus, estar na presença do Senhor. As retaliações, os pratos, vêm. O rei Davi passou por momentos difíceis, mas tinha um coração voltado para Deus, se arrependeu e Deus deu vitória a Davi. Então, Davi é um dos personagens da Bíblia ali que marcou história, né? Marcou história na sua época e gerações futuras. Jesus descendeu de Davi.
né? Olha a importância, a diferença entre Davi e Saul. Davi tinha um coração temente a Deus, confiava em Deus, dependia de Deus. E Deus sempre provê para aqueles que são fiéis a Ele e dependem dele, né? Então vamos refletir a respeito desse personagem, da liderança do rei Davi, contextualizando a liderança cristã. O nosso primeiro tópico: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um filho obediente. O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas é o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso, marcado por grandes desafios. O sucesso da liderança cristã não é da noite para o dia, não é de imediato, leva tempo. É um processo constante, o crescimento, o amadurecimento espiritual, a aprendizagem, as experiências da vida. É gradativo. Nós pegamos o exemplo ali de Moisés. Depois de 80 anos foi que Deus chamou Moisés para conduzir o povo. Moisés já tinha 80 anos, mas o preparo de Moisés começou bem antes, desde o seu nascimento. Então muitas vezes nós estamos preocupados porque o tempo está passando, a idade está chegando, e olhamos, vemos pessoas aos olhos humanos, aos nossos olhos, bem à frente do que desejaríamos ou desejamos estar fazendo. Mas cada um tem um processo, tem uma etapa, cada um tem um chamado específico. O principal é: estou segundo a vontade de Deus? Estou de acordo com o que a palavra de Deus ensina? Minha preocupação primeiro é agradar a Deus, ou estar assumindo posição, ou estar em destaque? Davi foi ungido rei, mas Davi continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não deixou aquilo subir para o seu coração. Então é preciso esse processo, esse amadurecimento, ter essa compreensão de que a preparação de Deus é diferente da nossa. Obviamente que temos que estarmos sempre atentos. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja, que conhece, que se esmera na palavra de Deus. Existe a nossa parte, mas Deus não pode estar separado disto. Deus tem que estar em tudo aquilo que fazemos, em todas as áreas da nossa vida. Deus tem que ser o centro. E a principal meta é o céu, e para o céu. Estou de acordo com a vontade de Deus? Deus me chamou para liderar, eu vou me preparar, mas não vou me desesperar se não chegar aquilo que eu desejaria que fosse. A meta é estar segundo o coração de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus quer, termos paz com Deus, em Deus. E as coisas vão se acrescentando no seu devido tempo, segundo aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então o processo de formação de uma liderança é constante, é gradativo, é lento, tem processos dolorosos, tem momentos de tristezas, de dor, de desânimo. Sim, tem momentos assim. Momentos de decepções. Tem. Nós somos humanos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: quando estou fraco, aí é que estou forte. Minha segurança não está em mim mesmo, vem de Deus. Minhas forças vêm de Deus, minha esperança está em Deus. O apóstolo Pedro vai dizer: qual é a razão da nossa esperança? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Nossa esperança vem de Deus. Então o processo de formação de uma liderança próspera, abençoada, é gradativo. E aprendemos isto nessa história do rei Davi. Um dos principais desafios da liderança é a solidez dos seus resultados. E isso passa por uma construção bem edificada, que inclui não somente aspectos espiritual, como também intelectual e familiar. Uma liderança que tem a sua família desestruturada, desequilibrada,
é complicado, né? Estamos contextualizando liderança cristã, o reino de Deus, né? Família, igreja, né? Família vem ali em primeiro lugar. Precisamos cuidar de casa para depois cuidar dos de fora, né? Então não podemos pular etapas. Tem que existir o espiritual, a maturidade, a comunhão com Deus, tem que existir o intelectual, o conhecimento, a pesquisa, a busca, se esmerar no estudo da palavra de Deus e também tem que cuidar da relação familiar, né? Davi admirado como pastor, derrubador de gigantes, um excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. Seu caráter foi forjado desde cedo, cuidando das obrigações que seu pai lhe dava, cuidando das ovelhas, pastoreando, aprendendo a ser obediente desde cedo. Então não é da noite para o dia. É um processo de crescimento gradativo que inclui todas as áreas da nossa vida. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Ele também não venceu Golias e se tornou um herói nacional. Não, ele não venceu Golias e se tornou um herói nacional. Ele voltou para a casa do seu pai. Golias estava ali afrontando o exército de Israel, o exército do povo de Deus. Logo, estava afrontando a Deus. Davi, como um homem de Deus, como um jovem que temia a Deus, se sentiu afrontado, porque estava afrontando o Deus dele. E Deus foi lá, através do servo do Senhor, Davi, e Davi venceu aquele gigante. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Não, o processo é no anonimato. A preparação, o sucesso no púlpito, na liderança cristã, nós estamos falando de liderança cristã, começa no anonimato, no quarto de oração, na sala de estudo, na presença do Senhor, buscando relacionamento com Deus. E Deus, o Espírito Santo, capacita, abençoa. É assim. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Davi só veio reinar muitos anos depois. Mas o Espírito de Deus estava na vida de Davi, porque Davi temia a Deus, né? Então Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, em Belém, pois um dos seus filhos seria o novo rei. Samuel ouviu a voz de Deus e viu, quando chegou ali, viu 7 filhos de Jessé. Alguns deles faziam parte do exército de Saul, tinha preparação no exército, né? Mas nenhum deles Deus havia escolhido. Nenhum daqueles 7 Deus havia escolhido. Davi estava cuidando de quê? Das ovelhas do seu pai no campo. Cuidando de ovelhas. Olha como Deus vê. Deus não vê como nós vemos. Isso é um alento, uma alegria para nós, porque somos tão falhos. Somos tão falhos. Glória a Deus, porque Ele cuida de nós. Deus não olhou para a aparência física, Ele vê o coração e os pensamentos a nosso respeito são os melhores possíveis. Saul havia desobedecido a Deus, havia sacrificado, quebrado ali um princípio que só o sacerdote sacrificava. Samuel era sacerdote, era juiz e era profeta, foi o último dos profetas ali do período dos juízes, foi o último dos profetas. O último dos juízes, o primeiro juiz foi Otiniel, depois ali da morte de Josué, e Samuel foi o último dos juízes. Depois o povo pediu a Deus um rei, Deus mandou que Samuel ungisse a Saul. Saul foi ungido rei, mas Saul foi um homem que não agradara a Deus por causa das suas ações, da sua desobediência. Logo, Deus rejeitou por causa da desobediência de Saul.
Então Deus chama Samuel, profeta, para ungir Davi, rei. Mas Davi não tinha preparação militar. Davi cuidava do rebanho, mas mesmo assim tinha a presença de Deus. Era um jovem preparado, com foco, com meta. Então é necessário a gente termos postura também. Porque Davi não estava cuidando do exército, não estava fazendo parte do exército, mas cuidava do rebanho do seu pai. Livrava de leões, de lobos, de feras que tentavam pegar as ovelhas. Então Davi estava também atento, vigilante. Não era porque estava cuidando de ovelhas que não estava se preparando para um possível ataque do inimigo de feras. Então, a preparação do crente, do cristão, é constante, é todos os dias orando, todos os dias meditando na palavra de Deus, todos os dias em comunhão com Deus. Porque quando chega a oportunidade, existe uma preparação já, existe um processo percorrido. Não é da noite para o dia, não é ficarmos em casa com os braços cruzados, Deus vai me usar, Deus vai me preparar, Deus vai me fazer lembrar. Deus vai fazer lembrar o quê? Aquilo que não estudamos, que não pesquisamos, que não oramos, que não buscamos, fica difícil. Né? Então, aquilo que a maioria não faz é que aquele que deseja estar na presença de Deus, ser usado pelo Senhor, tem que fazer. Enquanto domingo à tarde alguns estão sentados no sofá, assistindo televisão, cochilando, o que é que o líder, aquele que tem meta, que tem foco, está fazendo? Está estudando. Ele faz aquilo que a maioria não faz. E os resultados serão alcançados, porque o que diferencia é a dedicação, o preparo, sair da zona de conforto, se colocar na brecha. E Deus honra aqueles que têm disposição e quer ser usado para a glória de Deus. Né? Então, Davi foi um jovem escolhido por Deus. Davi teve muitos desafios, muitas dificuldades antes de assumir a liderança do povo, mas com o tempo ele teve a aprovação de todos. O primeiro a reconhecer ali foi o próprio Jonatas, filho do rei Saul. Jonatas reconheceu, e aqui nós temos o exemplo também de Jonatas, um jovem que não tinha um coração ambicioso, porque o que entende-se é que Jonatas seria o sucessor de Saul. Com a morte de Saul, o filho assumiria o trono. Mas Jonatas reconheceu que Deus também reconheceu que Deus havia escolhido a Davi como sucessor de Saul. Né? Então Jonatas reconheceu a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Davi, que Davi seria o sucessor do seu pai, do pai de Jonatas, na liderança do povo de Israel. E o próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar em seu lugar. Está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 20. Saul perseguindo Davi, Davi teve oportunidade ali de tirar a vida de Saul, mas Davi, um homem temente a Deus de princípios, não tocou em Saul. Ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi não teve oportunidade de matar Saul, mas ele esperou o tempo de Deus para a vida dele. Se Deus chamou, espera o tempo de Deus, se prepara, foca na tua comunhão com Deus, na tua vida com Deus, se prepara, e se Deus chamou no tempo certo, acontecerá, porque ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém atrapalha os planos de Deus. Deus é soberano. Né? Outra que reconheceu que Davi havia sido chamado para reinar sobre todo Israel foi Abigail. Abigail foi esposa de Nabal. Nabal havia rejeitado ali o pedido dos amigos de Davi para alimentar, para mandar alimentos para Davi, aqueles que estavam com ele. Nabal, Davi e todos aqueles homens que estavam com ele ajudavam, protegiam ali os pastores de Nabal com rebanho contra salteadores
E no tempo que Davi foi pedir uma ajuda a Nabal, Nabal rejeitou. E Davi se enfureceu e foi para exterminar a família de Nabal, totalmente tudo que Nabal tinha. Abigail, como uma mulher sábia, tomando conhecimento disto, foi ao encontro de Davi e reconheceu ali que Deus era com Davi, que Davi seria o sucessor no reino de Israel, né? Abigail veio a ser também uma das esposas de Davi depois da morte de Nabal, posteriormente, né? Então, tanto Jonatas, que seria o sucessor do trono, era o filho de Saul, como o próprio Saul e tantos outros reconheceram que Davi era o homem que Deus havia escolhido para estar na frente da nação de Israel. As posturas, as atitudes de Davi levavam as pessoas a reconhecerem que Deus era na vida dele, né? Então, Davi foi um líder escolhido pelo próprio Senhor. E quando é escolhido por Deus, ninguém frustra, ninguém atrapalha. Pode até tentar, mas ninguém desfaz os planos de Deus. Davi também foi um líder com muita qualidade. Ele foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Ele teve seu coração voltado para Deus. Foi um homem humilde, que reconhecia que as suas vitórias era Deus que estava com ele. Então, um líder precisa ter relacionamento com Deus. Um líder cristão que quer ser próspero no seu ministério, aquilo que Deus lhe confiou, ele precisa ter relacionamento com Deus. Davi foi ungido rei, mas mesmo recebendo a unção de Deus, ele viveu no anonimato, cuidando das ovelhas do seu pai. Não pulou etapas, não pegou atalhos. Confiou em Deus. E Deus, no tempo certo, colocou Davi sobre a nação de Israel para reinar. Nosso segundo tópico, a liderança de Davi. Davi, uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito Santo em sua vida, mesmo quando foi confrontado ali pelo profeta Natã pela gravidade do seu pecado com Batseba. Ele clamou ao Senhor e pediu que Deus não tirasse o Espírito Santo da sua vida. Não me lances fora da tua presença. Não tira o teu Espírito Santo de mim. Davi reconheceu a gravidade do pecado, do erro que ele havia cometido e se desesperou, porque sem a presença de Deus, o homem não é nada. Aquele que reconhece a soberania de Deus, que Deus é tudo, sem o Espírito Santo não somos nada. Davi reconheceu a gravidade do seu erro e se humilhou perante Deus, porque ele reconhecia, ele sabia que sem a presença de Deus, ele seria nada, seria exterminado pelos seus adversários. A presença do Senhor era tudo na vida dele. E Deus reconheceu, tanto que Deus chama de um homem segundo o seu coração. Não que Davi fosse perfeito, porque Davi não era perfeito, mas porque Davi tinha um coração e não queria jamais viver sem ter a companhia, a presença do Espírito Santo de Deus. Não é ter a mente cauterizada, não é pecar e permanecer. É pedir perdão a Deus, pedir que Deus tenha misericórdia e dê força para não voltar a cair no erro e seguir na presença do Senhor, né? Então, não lances de mim, não lances fora de mim, não me lances fora da tua presença, não retire o teu Espírito Santo de mim, né? Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou até nulos. Não dá para viver sem o Espírito Santo na nossa vida, né? A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser um rei sobre Israel, ungido pelo profeta Samuel para essa tarefa. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Saul foi rejeitado. Deus mandou que Samuel fosse a Belém ungir Davi como rei sobre toda a Israel, mesmo não assumindo um reinado logo de imediato. Então,
É necessário ter a presença do Espírito Santo na vida. A unção indicava a separação para o uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Um rei era ungido, um sacerdote era ungido, um profeta era ungido. Simbolizava a presença do Espírito Santo na vida daquele que era ungido, separado, escolhido para o serviço do Senhor. Depois da unção, Davi passou a ser dominado, ser cheio do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo transforma as nossas vidas. Uma liderança, Davi teve uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte da sua vida e da sua liderança. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor, pois Golias havia confrontado o exército de Israel, o exército de Deus, a nação do Senhor, o exército do povo de Deus. Logo, Davi viu que Golias estava confrontando o próprio Deus, confrontar o povo do Senhor, o exército do Senhor, o povo separado do Senhor. Davi tomou a dor para si. Ninguém zomba do meu Deus. E Deus foi lá e deu vitória, né? Então suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. Davi não se gloriou, não se engrandeceu pelas vitórias. Ele dava glória a Deus. Quando a Arca da Aliança, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, que ele estava ali se alegrando com o povo, dançando de alegria pela presença da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Sua esposa Mical zombando dele, porque ele estava como uma pessoa comum, não tomando postura de rei, estava dançando ali, se alegrando. Davi não tinha arrogância, não era orgulhoso. Davi tinha a presença de Deus, e quando temos a presença de Deus, essas coisas futis, esses desejos mundanos, não dominam o nosso coração, né? Então Davi tinha alegria em reconhecer que as vitórias vinham de Deus, mesmo em uma época, mesmo em uma situação, em um momento em que ele numerou o povo. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, ele enumerou o povo, a quantidade do povo ali de Israel, do exército, e isso desagradou a Deus. Por causa dessa situação, 70.000 homens morreram. Falha de Davi. Sim, Davi foi um homem falho, mas na maioria das vezes, na maior parte das vezes, ele acertou. E isso vem nos mostrar que Davi era falho, era humano, mas ele reconhecia a sua falha e pedia a Deus perdão e seguia marchando, vencendo e glorificando a Deus, reconhecendo que sem a presença de Deus ele não era nada, né? Então Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus, e isso o levou a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias da vida. Deus foi o centro da liderança do rei Davi. Davi tinha uma liderança com foco em pessoas também, né? Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia da Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Está lá em 1 Samuel capítulo 22. Eram chamados aqueles homens rejeitados, desprezados de certa forma, mas Davi soube conduzir aqueles homens, sobre liderar, sobre aconselhar, e o seu exemplo levou aqueles homens a mais tarde a ser conhecidos como os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Sua liderança foi tomada, também marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus liderados tinham de melhor. Influenciou positivamente aqueles que estavam com ele e se tornou o seu exército, homens de confiança, homens que até então eram desprezíveis, rejeitados, mas viu em Davi a presença de Deus, viu em Davi um homem reto, um homem que podia confiar, um homem que lutava as suas guerras, um homem que olhava para aquele que precisava, um homem que tinha um coração que agradava a Deus.
E Deus dava vitória a Davi em cada parte, em cada época, em cada situação que ele confiava no Senhor, né? Então é necessário aprendermos com a liderança do rei Davi, confiar em Deus. E nosso terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Davi. Um líder que soube honrar as alianças. Deus é um Deus de aliança. Nós vemos ao longo da história da Bíblia Deus fazendo aliança. O Senhor é um Deus de aliança. Ele fez também aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração, simbolizando aqui, relacionando Jesus Cristo como descendente de Davi. Ele fez esta aliança, Deus fez essa aliança com Davi. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo sustento e o seu sucesso. Ele sabia que vinha de Deus, provinha de Deus as vitórias. Procurou honrar as alianças que fez ao longo da sua vida, não obstante os erros que ele cometeu, as falhas que ele cometeu. Ele cumpriu com a aliança feita com seu amigo Jonatas, o filho de Saul. Quando Jonatas morreu, fizeram aliança de que Davi não deixaria a descendência de Jonatas desamparada. E isso nós vemos lá com Davi honrando o filho de Jonatas, Mefibosete, 1 Samuel capítulo 20, ali a seguir, né? Davi foi um líder justo também. Davi foi consciente da justiça de Deus. Quando ele diz lá no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele sabia que sem Deus seria um fracasso total. Liderança sem Deus, como vemos hoje, muitos vivendo de sua caricatura, apenas de aparência exterior, já não tem mais a presença do Espírito Santo. Assim como Sansão, a presença do Espírito Santo já havia saído. Estava vivendo apenas de caricatura, da aparência. E Davi não era assim. Sem o Espírito de Deus na vida dele, Davi seria mais um qualquer. Seu futuro seria desastroso. Mas mesmo nos momentos difíceis da sua vida, ele buscou a presença de Deus, né? Seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclague. Esse período aqui, Saul ainda reinava, estava em guerra com os filisteus. Davi habitava ali na cidade de Ziclague. Ele tinha saído para encontrar ali com o rei dos filisteus, né? E quando ele saiu, os amalequitas invadiram a cidade de Ziclague, levaram Davi, levaram suas esposas, levaram seus filhos, levaram as mulheres, mataram muitos homens ali da cidade. Davi, quando soube que chegou em Ziclague, perseguiu com seus homens aqueles amalequitas, um caminho longo, complicado. Em determinado tempo ali da perseguição, alguns homens ficaram cuidando da bagagem, das coisas, porque estava atrapalhando a perseguição, e outros seguiram, foram com Davi. Encontraram os amalequitas, venceram ali a batalha, trouxeram todos de volta, as mulheres, as crianças, os despojos que os amalequitas tinham pegado. E quando encontraram aqueles que tinham ficado cuidando das bagagens, alguns que foram à batalha não gostaram que os despojos fossem divididos com aqueles que não estavam ali guerreando, que ficaram no meio do caminho cuidando da bagagem, das coisas. Mas Davi, como um homem justo, disse: não, será repartido os despojos entre todos. Então isso é olhar por cada um, por todos. E Davi era um homem justo e ele aprendeu a confiar em Deus. Esse senso de justiça vinha de seu relacionamento com Deus. Nós temos que aprender muito com Davi. Davi também era um líder segundo o coração de Deus. O próprio Deus vai dizer isso, né? Davi foi um líder de muitas excelentes qualidades, como já pontuamos aqui na lição. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade, ou que executará toda a minha vontade.
O próprio Deus dá testemunho de Davi. O próprio Deus, um homem segundo o meu coração que executará toda a minha vontade. Em Atos, capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo falando ali, né? Então, ele teve um coração alinhado ao coração de Deus e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar a Deus, nesse desejo de agradar a Deus. Então, a expressão um homem segundo o coração de Deus quer dizer que Davi era um homem perfeito, sem pecado? De jeito nenhum, né? Indica predisposição de cumprir a vontade de Deus em tudo. Predisposição de seguir a vontade de Deus em tudo, mesmo reconhecendo que era falho, que somos falhos, que erramos. Mesmo reconhecendo que erramos, temos que aprender a confiar em Deus, nos preparar, estar sempre buscando aperfeiçoamento, crescimento, entendimento, fazendo a nossa parte, sem negligenciar o relacionamento com Deus, sem negligenciar o nosso lar, a nossa família. O processo de crescimento no reino de Deus, na escala ministerial, na liderança, é gradativo, começa de baixo e vai evoluindo e sempre dando honra, dando glória, dando louvor a Deus, porque as vitórias, as conquistas são para Deus. Nós somos apenas administradores, despenseiros, mordomos do Senhor. Fazemos parte da missão de Deus. Como igreja, como corpo, como membro do corpo de Cristo, nós estamos envolvidos nesta missão, na missão do Senhor. Então, líder fazendo líder. E aprendemos hoje que Davi, apesar das suas falhas, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque jamais ele quis viver uma vida em que o Espírito Santo não estivesse na vida dele, em todas as áreas. Tá bom? Então esse é o resumo dessa nossa lição, essa reflexão a respeito da história da liderança do segundo rei de Israel, o rei Davi. Deus abençoe.